Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 28 e hoje nós vamos aprender o porquê que nós utilizamos o asterisco antes das diretivas como ngFor, ngIf, ngSwitch, ngSwitchDefault e também um pouco sobre os templates dessas diretivas. Então eu estou aqui com um projeto de diretivas aberto no Visual Studio Code. Eu vou já deixar o ngServe executando aqui no nosso terminal para a gente conseguir já testar no browser. Aqui no meu App Component, por enquanto, eu vou deixar apenas a diretiva ngIf, o exemplo, que está aqui nesse template, para ver como a gente poderia reescrever essa diretiva. Aqui no browser temos então o conteúdo da diretiva ngIf e vou deixar aqui também o console aberto só para a gente poder verificar erros. Vou copiar as linhas 10 e 12 e vou trazer elas aqui para baixo para a gente poder manter o foco nelas. Nós aprendemos que para utilizar uma diretiva condicional, nós utilizamos o asterisco ngIf e aqui dentro das aspas duplas, nós colocamos a expressão que será utilizada para verificar se vai mostrar esse conteúdo ou não. Como é que o Angular, na verdade, traduz isso daqui por baixo dos panos? Essa sintaxe de utilizar o asterisco é uma sintaxe simplificada para a gente não ter que ter um trabalho maior. Mas por trás dos panos, o Angular, na verdade, está utilizando um template. Então aqui eu vou colocar o template. Nesse caso, nós queremos renderizar uma div. Então, eu vou colocar aqui a minha div e vou colocar o conteúdo da div aqui dentro. Então, eu quero mostrar essa div somente se a variável mostrar cursos for verdadeira. No template, existe aqui um atributo que é o ngIf. E aqui, o Angular traduz isso como se fosse um property binding. E aqui sim, a gente colocaria a variável mostrar cursos, que é o que nós queremos que seja avaliada. Então, essa é a forma da gente traduzir essa diretiva ngIf. Por trás dos panos, o Angular cria um template, utiliza aqui o property binding do ngIf e o mostrar cursos. Então, aqui, por exemplo, lista de cursos, tá aqui, tem o mesmo resultado. Uma outra forma da gente escrever isso daqui também, que seria similar, seria através dessa div também. Então, vou colocar aqui uma div. Vou colocar aqui o conteúdo da div, que é o lista de cursos. E aqui dentro dessa div existe esse atributo template também. E aqui sim eu posso colocar qual que é a diretiva que eu estou querendo utilizar, é um ngIf, e qual que é a expressão que é mostrar cursos. Então, teria também uma outra forma de fazer a mesma coisa. Se eu salvar, voltar aqui para o browser, eu vou só mostrar ou esconder cursos, para aí que deu refresh, então eu tenho aqui a lista de cursos. Então, para simplificar, nós utilizamos essa sintaxe, mas o Angular, no final, acaba traduzindo para uma sintaxe parecida como essa daqui. E é claro, se você quiser utilizar essa sintaxe, também não tem problema. Aqui agora eu vou comentar o ngIf e eu vou descomentar o ngFor, para a gente poder ver como é que ficaria a diretiva do ngFor. A mesma coisa, aqui nesse ngFor, nós estamos utilizando esse template aqui, que é a tag li. Quando a gente traduz isso aqui para a forma que o Angular faz por baixo dos panos, como é que ficaria? Eu posso colocar aqui um template, e aqui nesse template eu vou tirar esse ngFor aqui não tem o asterisco. Então, é só trazer esse ngFor mais toda a expressão para dentro aqui do template. Se a gente salvar, tá aqui então a mesma coisa. O segundo exemplo, que seria, tem uma outra forma também, é que no lugar da gente utilizar o li, a gente utiliza a própria tag template. Então aqui dentro do meu template, vou jogar aqui o meu li, e aqui como é que ficaria? Nós vamos utilizar a diretiva ngFor, que é o que nós queremos utilizar. Aqui existe um property binding, que é o ngFor
of, que nesse caso nós temos que fazer o property binding aqui com a variável ou a expressão, né, a chamada do método que nós queremos iterar, que nesse caso seria cursos. E nesse caso, como a gente também precisa de uma variável local curso, então a gente declara essa variável. Ela pode ser o let curso. Então, para declarar a variável let, traço o nome da variável. E a mesma coisa aqui para essa variável ir recebendo o index. Ficaria let-i, que vai receber o index. Então, seria uma outra forma também da gente escrever a mesma coisa. Então, se eu fazer o refresh aqui no browser, tem também a mesma saída. É uma maneira diferente, então, da gente escrever o for. E para finalizar, eu vou comentar aqui o ngFor e o ngIf e vou deixar apenas o ngSwitch. No ngSwitch, a gente aprendeu que a gente está tentando aqui, dentro de uma class, dentro de uma div com class container, renderizar os parágrafos. Aqui no ngSwitch não tem diferença. O que vai mudar é aqui para o ngSwitchCase e o ngSwitchDefault, já que eles estão utilizando o asterisco. No lugar desse P, a gente vai colocar aqui também um template. Dentro do template, eu vou ter a minha tag P, já que eu quero um parágrafo. E aí sim eu vou colocar a minha expressão. Então aqui também podemos fazer via ngSwitchCase, só como está dentro de um template, nós utilizamos o property binding. E aqui nós verificamos qual que é a expressão, qual que era o valor a ser comparado. Nesse, o caso é mapa. Então, ngSwitchCase, modo mapa ativado, e nós podemos fazer a mesma coisa aqui também para o lista, para ter o modo lista ativado. E fica restando o ngSwitchDefault. Para o ngSwitchDefault, uma coisa que é bem bacana que não daria para fazer aqui, é que nós não podemos colocar o ngSwitchCase e o ngSwitchDefault numa mesma tag. Utilizando o template, a gente consegue fazer isso. Eu falei na aula sobre as diretivas ngSwitch, ngSwitchCase e ngSwitchDefault, que aqui no home a gente deixou como default, mas a gente poderia ter um ngSwitchCase home, né, e ter aqui o conteúdo do home. Então a gente poderia ter algo assim. Aqui eu vou deixar somente o home, o valor de home. Só que eu quero que esse template com valor de home também seja o padrão. Então, com o template eu consigo adicionar a diretiva ngSwitchDefault junto com a ngSwitchCase. E se a gente for aqui para o browser, vocês podem ver que tá com home também. Se eu colocar aqui mapa, lista, enfim, acaba sendo o padrão também. E é claro, você também não precisa de ter aqui esse switch case, caso o home seja o padrão, né? Mas só para garantir, poderíamos fazer isso daqui também. Bom, por hoje é só. O código-fonte, como sempre, está disponível no GitHub. E para o material de apoio, é só fazer o cadastro gratuito lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!